E aí pessoal, beleza? Vamos gravar esse vídeo aqui, tá? Tô dentro desse carro aqui, mas não é meu. Então o pessoal fala, pô, tá enricando. Não, não é o caso. É uma coisa que eu nem almejo, sabe? Não é esse tipo de conquista que eu quero na minha vida. Que é do meu pai. É o único lugar no momento silencioso aqui, né? Até eu ir pra minha casa, infelizmente fui tentar gravar ali dentro, mas a criançada é complicada, bicho. É muito barulho e não adianta ficar gritando, né? Não é seu filho, você não vai poder fazer calar a boca. Mas esse vídeo eu já queria ter gravado há um tempo. Por quê? Porque é um assunto que desperta, vamos lá, curiosidade e dúvida nas pessoas, né? Acerca do jejum, né? Eu devo jejuar ou não? E se eu jejuar? Que tipo de jejum eu devo estar fazendo, né? É abstenção de alimento por qualquer coisa? Será que é isso? Né? Tipo, eu cometi um erro, esse erro tá me machucando, e aí eu vou lá em jejum para pedir perdão a Deus. Será que é isso? Né? Outro ponto, você jejuma para quem? É para Deus ou para você? Deus precisa da sua fome? Será que Deus precisa da sua fome? Ou Deus precisa do que você come? Será que as pessoas já se fizeram essa pergunta sobre jejum? Por que jejuar? E se eu devo jejuar, como eu devo jejuar? E se a gente já estiver em um jejum? São essas perguntas que, através da palavra do Senhor, eu quero responder hoje. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que saber qual é o jejum agradável ao Senhor. O que é que Ele requer de nós, né? O que Ele requeriu de um povo injusto e que não cumpriu os seus preceitos. E agora, o que Ele requer de nós acerca disso. Então, vamos lá. Claro que esse vídeo não vai abranger outros textos, outras explicações. Eu quero ser bem direto em cima do que eu tenho proposto aqui. Talvez futuramente a gente entre em outras questões, vou citar algumas coisas a mais para o entendimento ficar melhor. Porém, eu acredito que basta para a gente entender o ponto acerca do jejum aqui nos textos que a gente vai abordar. Então eu quero começar a leitura aqui em Isaías capítulo 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Né? A gente vê que está sendo dito, obviamente, ao povo hebreu, correto? Acho que não tem dúvida aqui. Né? Claro que isso tem promessas para o futuro, e essas promessas para o futuro a gente é inserido, mas não é o caso. Vamos ver o que é que Deus diz aqui à casa de Jacó. Mesmo nesse estado, ainda me procuram. Dia a dia tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta. Você vê? Eles jejuavam, mas claramente se percebe que eles jejuavam para buscar a atenção de Deus. E esse jejum aqui deles era o jejum físico, era o se abster de alimento, passar fome. Então, vamos lá, Deus vai responder a eles. Eis que no dia em que... Pronto. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline-se a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si o pano de saco e cinza? Então Deus pergunta, é esse o jejum? Que o homem, né, ele se bata, ele vista saco, né? Se aflinja, né, se machuque. Será que é esse o jejum que Deus quis?
Chamarias tu a isto de jejum e dias aceitável ao Senhor, ou agradável? Quer dizer, é agradável para Deus que você se fira, que você fique aí brigando, passe fome, para dizer isso aí é agradável ao Senhor? Ele está perguntando, é agradável? Porventura não é este o jejum que escolhi? Agora Deus vem falando, qual é o jejum que eu quero de vocês? Que solte as ligaduras da impiedade, né? Abandone a impiedade, a vida de pecado. Desfaça as ataduras da servidão. Deixe livre os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Né? Fazer a caridade, fazer o bem. E recolhas em casa os pobres, desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Né? Semelhante ou próximo. Já falei sobre isso aqui. Vocês entendem? O que é o jejum para o Senhor? Fazer as boas obras. Ajudar os necessitados. E não fazer com uma vanglória. Eu faço jejum, né? Como os fariseus faziam. Mostrar que está fazendo jejum. Mas não é esse jejum de abstenção de comida. Claro que a abstenção de comida é algo válido. Se aquilo te faz pecar, isso eu ia falar mais pro final, mas assim, o que é o jejum? O jejum é se abster daquilo que é ruim, que é pecado. O jejum que eles praticavam aqui era logo após a expiação dos pecados. Toda vez que antecedesse o sábado, eles praticavam o jejum. Só que eles praticavam o jejum dessa forma. Cuidava das coisas, estava lá jejuando, deixava de comer, mas ficava cuidando das coisas deles lá. Tinha um necessitado? Não, eu não posso te ajudar porque é sábado. Era isso que eles faziam. Não foi isso que eles acusaram Jesus? Quando Jesus curava no sábado? Quando Jesus... aquilo ali era o caso do jejum também. Quando os discípulos de Jesus pegaram... Porque assim, na lei mosaica, no sábado, você não pode trabalhar na lavoura. Mas, aquela espiga que caiu no chão, eles deveriam deixar ali para que, passando alguém pobre e necessitado, pegasse a espiga do chão. Só que os discípulos pegaram a espiga do pé, né? E eles estavam chiando por causa disso. Seus discípulos trabalham, colhem no sábado. E Jesus, ele vai dizer o quê? Não é lícito fazer bem no sábado? Aí os caras ficam, mas... Não é lícito fazer bem no sábado? Jesus já estava demonstrando para eles. Mas vamos chegar na questão do jejum. Então romperá a tua luz como a alva, assim, quando eles fizerem tudo isso. E a gente sabe quando isso vai acontecer. Milênio. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro. A gente já sabe quando é que isso vai acontecer, né? E ele dirás, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, e falar injurioso, e abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma do aflito, então a luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como um meio-dia. O Senhor te guiará continuadamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. E os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Milênio. Isso aqui já entra profecia para o milênio, né? Capítulo 59, 60, vai falar sobre isso. Entra nas questões do sábado aqui, que eu não vou entrar agora, mas a gente já sabe, né? Eu já até falei sobre isso aí. E aqui na questão do jejum a gente tem um vislumbre sobre isso. Vamos ler outro texto aqui, que eu marquei para a gente ler. Eu espero achar. Zacarias, achei. Estou fazendo com a Bíblia mesmo, né? Estou sem notebook, aí eu anotei aqui. É uma coisa que eu não vi nessa Bíblia aqui. É da minha mãe, eu acho. Da minha mãe e do meu pai. A tradução dela. Eu gostei.
Deixa eu ver, tradução, não, preparação. João Ferreira de Almeida, revista atualizada, segunda edição. É a Bíblia de estudo. Ah, a Bíblia anotada. Vamos lá. Uma boa Bíblia para estudar em cadeia, tá? Tipo, como assim, Gidão? Ó, vou dar um exemplo para você. Essa Bíblia. Esqueça, nota de rodapé aqui, ó. Geralmente eu não recomendo. Tem muita coisa boa que você aprende, sim, coisa que você não entendeu. Entendeu? Porque ele vai levar para outro texto. Mas essa Bíblia anotada é a tal da Bíblia de estudo em cadeia. O que é que seria? Deixa eu ver se eu vejo um capítulo 7. Ó. Capítulo 7, vamos dar um exemplo. Não vai dar para me mostrar direito. Você tem aqui o capítulo 7. Aí aqui, ó, no meio dela aqui, ó, no meio dela, ela tem referências de outros textos que tem a ver com o capítulo 7, versículo 1 aqui, ó. Capítulo 7, ó. Não sei se vai dar para vocês ver. Aí tem aqui com estrelinha, capítulo 1. Aí na segunda estrelinha, capítulo 2, aí vai dizer, ó, isso aqui que você está lendo em Zacarias, capítulo 7, versículo 1, você vai achar em Zacarias, capítulo 8, versículo 21, Primeiras Reis, 13, sabe? E aí você consegue estudar melhor a Bíblia assim, entendeu? Para você saber onde é que isso foi dito em outro lugar. Aí aqui tá as referências em cadeia, que é chamado. Que é assim, por isso que eu uso os aplicativos. Porque no aplicativo eu boto a palavra jejum. Aí vai aparecer todos os versículos na Bíblia que tem todos os textos na Bíblia que tem a palavra jejum. Entendeu? Quando a pessoa não tem internet, essas Bíblias que vêm com essas referências aqui no meio é interessante. Então a Bíblia de estudo anotada, ela vem assim. As notas de rodapé são boas, né? São boas porque na Bíblia anotada ela não é bem de estudo, ela é uma Bíblia de referências explicadas. Então tem muita coisa boa aqui no sentido, ó. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Zacarias 8:19. Aí ele destaca aqui embaixo no rodapé e vai dizer, ó. Deixa eu ler Zacarias. Eu sei, eu saí do vídeo aqui, já volto já. Mas é só para explicar para vocês. Zacarias 8:19. Tá dizendo o quê? Tá lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês e do 5º mês e o jejum do 7º e do 10º serão para a casa de Judá. Regozijo e alegria e festividades solenes, solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Aí aqui vai explicar alguma coisa, ó. O jejum do 4º mês relembrava a entrada do Nabucodonosor em Jerusalém, em 1586. No 5º, recordava o incêndio do templo e das outras construções, em 1586 a.C. Do 7º, relembrava o assassinato de Gedalias e do 10º, recordava o início do cerco de Jerusalém. Quando Israel foi restaurado, tá vendo? Por que era para completar nessas datas? Porque essas datas eram memorativas de coisas que aconteceram. Lendo aqui a Bíblia pura, você não vai entender. Mas se você ler um no rodapé, então é uma Bíblia bem interessante. Quem achar ela, aqui eu recomendo. Não é a bazuca, para depois eu desrecomendar. Tá? Não é a Bíblia bazuca. Não, agora o cara não é. O nome dele é, sabe? Esse pessoal que se vende por qualquer coisa e faz de vocês comércio. Não, mas aqui eu conheço desde criança essa Bíblia. Você viu que não é estudo, não é tipo assim, eu acho que ele estava dizendo, porque eu... Não, aqui é tipo, são anotações históricas. E essa Bíblia é muito interessante por causa disso. Mas vamos continuar a leitura. Zacarias 7. É isso mesmo, Zacarias 7. Vamos lá, continuando falando do jejum. No 4º ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Aí essa Bíblia vai explicar essas datas, Quisleu e tal, que mês é. Quando de Betel foram enviados Sarazer e Regem Meleque e os seus homens para suplicarem a favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? E eles estavam chorando com jejum, passando fome, e Deus não ouvia. E eles foram lá perguntar aos sacerdotes e aos profetas. E aí vem a resposta. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, no caso a Zacarias: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando jejuastes e planteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito para mim? Com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis?
Não ouvistes vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas, que nos precedem, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falará o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro. Ao jejum que Deus está pedindo. Lembra que o que eu acabei de ler em Isaías capítulo 58? Agora veja bem, em Zacarias, de novo, Deus pedindo: qual é o jejum que eu quero? Executai juízo verdadeiro. Mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um ao seu coração mal contra o teu próximo. Os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. É o jejum. Porque isso para a humanidade é negar a própria carne. É o que Tiago vai dizer em sua carta. Tiago, acho que é capítulo 21, capítulo 1, versículo 26, 25, 26, 27. A verdadeira religião para com nosso Deus e Salvador é visitar os órfãos, visitar a viúva na sua necessidade e o órfão, e se apartar da iniquidade. É fazer o bem, é ajudar seu irmão. Ajudar como? Como você pode. Você está vendo que a pessoa está necessitada? É como o Tiago mesmo diz: se você vai na casa do teu irmão e sabe que ele está necessitado de comida, e ora e dá um tapinha nas costas dele, você não fez nada, você tinha que alimentá-lo. Se a necessidade do seu irmão é financeira, se a necessidade do seu irmão é um ouvido, a pessoa precisa. Eu sei, cara, é chato muitas vezes você ouvir o problema dos outros. É muito complicado. Mas se Deus te chamou para isso, para te aconselhar, para você ouvir, pode ter certeza que você livrou a alma da pessoa de uma perdição. Porque muitas vezes a pessoa só precisava de alguém para ouvir e julgar corretamente a causa dela. E você se nega a isso. Percebe o que é o jejum para Deus? O que é que Ele requer de nós? O que é que Ele requer de vocês? É exatamente que pratiques o bem e a justiça. E é claro, para praticarmos o bem e a justiça, automaticamente temos que fugir da iniquidade e da corrupção, do adultério, da fornicação, do roubo, do engano, da mentira, da calúnia, da maledicência, de tudo isso. Né? Continuar. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e endureceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, aí eles continuavam jejuando, seguindo a lei, eram seguidores da lei. Continuavam jejuando, mas eram rebeldes aos mandamentos do Senhor. Sim, fizeram o seu coração duro como de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviaram pelo seu Espírito. Mediante os profetas que nos precederam, daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. E aqueles que dizem conhecer a lei de Deus não praticam a justiça e a bondade, é só um caminho de destruição atrás deles. Vamos para a próxima leitura. Deixa eu ver. Mateus, depois eu volto para Oséias. Mateus, deixa eu ver, tá marcado aqui em algum lugar mesmo. Capítulo 9. É isso. Deixa eu ver. Ó. Mateus capítulo 9, versículo 14. Veja bem. Vieram depois os discípulos de João aqui o Batista, tá? E lhes perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Olha a pergunta. Jesus já era acusado de não guardar o sábado, de várias coisas. Mas olha a pergunta dos discípulos de João. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Olha a resposta de Jesus.
aqueles que gostam de guardar essas coisinhas. Eu tenho que jejuar antes de todo sábado, eu tenho que jejuar por isso, eu tenho que jejuar por aquilo. E a gente já entendeu aqui claramente que o jejum não é o jejum em si do alimento. Se o alimento é algo que te faz pecar, pratica o jejum em cima disso. Mas o jejum é algo que é praticado em todo aspecto. Como é que você vai praticar o jejum para abandonar o mal? Praticando bem. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Quem jejuma, jejuma por tristeza muitas vezes. Quem jejuma, jejuma para reparar algo ruim. Ou seja, você pratica o bem, certo? Para não praticar o mal. Você está o quê? Abstendo sua carne do pecado. Se você abstém sua carne do pecado, é um jejum, correto? Porque você está alimentando o seu espírito, né? Como o apóstolo Paulo diz, as coisas da carne pendem para as coisas da carne, as coisas do espírito pendem para as coisas do espírito. Se eu fortaleço minha carne, dou comida à minha carne, eu faço o meu espírito jejuar. Se eu dou aquilo que o meu espírito quer, me afasto do pecado, da corrupção dos olhos, né, dos desejos, eu faço minha carne jejuar. Vamos lá? Dias virão, contudo, que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Entenderam agora? Estamos jejuando até hoje. Os discípulos estão jejuando. Nós estamos jejuando. Até a vinda de Cristo, até a vinda do noivo. Lá eles não precisavam jejuar, segundo Jesus falou, porque eles estavam com o noivo. Porém, Jesus disse, vai chegar dias que o noivo será tirado. E aí eles jejuarão. Eles jejuarão, obviamente, até a volta de novo do nosso Messias, né? Nós estamos jejuando. Agora é o que Jesus vai dizer. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas. Porque o remendo tirado... Porque o remendo... Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas. Porque o remendo tira parte de vestes e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos os conserva. Jesus veio para a nova aliança, para um novo pacto, para um novo casamento. Já expliquei por que Jesus teve que morrer. O título do vídeo eu falo sobre o casamento, por que Jesus teve que morrer. Colocar em Cristo esses rituais da lei é colocar remendo velho em pano novo. Não daria certo, tá? E aí, ó, continuando. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe se aproximando o adorou e disse, minha filha... Não é isso não. Era outro texto. Mas aqui, né? Jesus recebeu adoração. O povo diz que Jesus não pode ser adorado, porque Jesus é só um profeta, porque Jesus não sei o que lá, não é Deus, né? E Jesus o tempo todo recebendo adoração. Vamos lá para Oséias. Isso aqui na realidade é uma passagem que Jesus fala. Mas eu acabei não separando a referência, é muito ruim por causa disso. Eu esqueci de separar a referência, agora eu não vou lembrar. Mas se eu for em Oséias, talvez, como essa Bíblia tem uma referência cruzada, ela vai me dar a referência. Agora deixa eu ver aqui. Eu salvei aqui. Salvei não, né? Achei. Eu dobrei as páginas para ficar fácil. Pronto. Vamos lá. Vamos lá, matei a aliança. Vamos lá, versículo 6 de Oséias, capítulo 6. Capítulo 6. Isso, ó, é perfeito. Essa Bíblia aqui, eu recomendo mesmo, ó. Tá no... A referência do versículo 6 de Oséias está em Mateus, capítulo 9, 13. É porque eu li o 14, eu li um ponto depois. 14 e 12 de Mateus. Vamos lá? Pra gente ver isso aqui. Vou mostrar o que é que diz aqui Oséias. Ó. Oséias capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Certo? Aí Mateus capítulo 13,
correto? Capítulo 9, versículo 3 vai dizer: Ide, porém, e aprendeu o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Aqui é quando Jesus se assenta ali com publicanos e pecadores, segundo os fariseus, e eles criticam Jesus por isso, e Jesus fala: se eles são doentes, eles são sãos, né? Eu vim para os doentes mesmo, vocês não querem me ouvir? Eu vim para esses aqui, porque Jesus veio para quem? Para os hebreus, para os fariseus, para os doutores, para o povo hebreu, mas eles não aceitavam, então aquele que ouvisse Jesus, ele estava ensinando, certo? E aí a outra referência que o texto vai dar é 12, Mateus capítulo 12, Jesus repete isso. Tá vendo como uma Bíblia assim é bacana, com referência? Versículo 12, capítulo 12, versículo 7. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não tereis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E aí aqui, de novo, acerca do sábado, Jesus condenando pelo sábado. Tem gente que quer seguir isso aqui. Como eles vão seguir sem observar a lei mosaica? E como vai observar a lei mosaica sem circuncisão? É muito complicado, né? Mas eu não vou falar sobre isso agora, isso é um assunto extenso. E quando eu tiver espaço e material para fazer, eu faço sobre isso aqui. Mas vamos lá, ler Oséias capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. E ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Isso aqui é o quê? Profecia para a morte e ressurreição de Cristo, no profeta Oséias. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. Paulo tem uma citação desse texto também, com certeza. Versículo 3. Está em Amós. Você acha em Amós essa referência? Mas no Novo Testamento tem. Agora não estou lembrado exatamente aonde. Mas depois eu vejo para o vídeo não ficar longo. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, e a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Que farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos saíram como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Jesus repete isso por 2 vezes no Novo Testamento, em Mateus, por causa que estavam julgando ele por conta da lei. Mas eles fazendo bem, mas como eles é sábado, você não pode nem fazer o bem, você tem que ser hipócrita, fazer só o que é para você, para os outros não. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade que praticam a injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes. Olha, pois matam no caminho para Siquém. Isso faz lembrar alguma parábola? A palavra do bom samaritano? Praticam abominações. E até hoje eles fazem isso. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminada. Também tu, ó Judá, serás ceifada. Judá está aí até hoje reinando, né? Mas vai chegar o momento deles. Então, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Acredito que saiu produtivo. Eu entrei em outros assuntos aqui. Mas é quando a gente tá... quando tá falando da palavra de Deus, é difícil você se trancar ali só em uma linha, né? Mas eu acredito que tenha dado para entender. Feito vocês entenderem. Né? Pega essas referências que eu li acerca da Bíblia e realmente dificilmente não vai entender o que é o jejum agradável a Deus, né? Hoje agora sabemos disso, certo? Então tá aí. Caso vocês queiram, eu recomendo essa Bíblia de estudo anotada. Não estou ganhando dinheiro não. A Bíblia da minha mãe. Essa Bíblia é muito antiga, deve ter mais de... Não sei se tem dedicatória, mas tem 15 anos fácil aqui, mais de 15 anos essa Bíblia. E ela usa exatamente por isso, por causa dessas referências no meio, tá vendo? Aqui, ó. Tudo marcado. Então, um texto aqui, eles vão linkar com outro texto, tá? Que fala sobre o mesmo assunto, ou tem a mesma citação. É bem interessante para fazer a leitura da Bíblia.
Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Bom, é isso aí, a gente continua na luta. Eu tô lá na luta da minha casa. Ontem eu não postei nada porque a gente saiu muito tarde ontem, saiu quase 8 horas da noite de lá, né? Adiantando, tentando acelerar o máximo possível. Mas a partir de segunda, amanhã mesmo, hoje é domingo, né? A gente já retoma lá. E é isso, né? E no meio aí eu vou fazer alguns assuntos. Eu tinha que fazer uma live esses dias aí, mas não, assim, na correria não deu certo, não deu como organizar. Eu também tô sem notebook, aí eu não consigo fazer live assim pelo celular, usando o aplicativo, porque não é legal, entendeu? Eu tenho que estar olhando outra coisa, alguma referência e desligar a internet, porque uma hora alguém me liga e interrompe, né? Mas depois a gente retoma isso aí com tranquilidade, certo? Eu espero que essa palavra tenha sido muito útil para vocês. E é isso aí, pessoal. Vou deixar alguns links aí na informação, algumas informações. E em breve, se Deus quiser, a gente tá no espaço mais adequado para fazer nossos vídeos com silêncio, com calma e em um bom ambiente. Certo? Valeu, até a próxima.